Então, pessoal, mais uma aula, né? E essa aula agora é relacionada à síntese proteica, à tradução, né? Um processo extremamente importante por conta de estar produzindo uma das substâncias mais importantes do nosso organismo, né? Porque está ligado aí a processos metabólicos, a regulação de processos metabólicos, como é o caso de enzimas que atuam de maneira significativa no metabolismo, como é o caso de receptores de membrana, como é o caso, por exemplo, de alguns hormônios de origem proteica, né? Então, daí, essa síntese proteica ou tradução ser tão importante. Como eu falei, ligada à produção de proteínas, vai estar acontecendo no hialoplasma, né? Na parte líquida, né? do citoplasma, e tem a presença fundamental dos ribossomos. Os ribossomos são as únicas organelas capazes de sintetizar proteína, né? São importantes por conta disso. Mesmo o retículo endoplasmático rugoso, que acaba apresentando a função de síntese proteica, só tem essa função por conta dos ribossomos que estão aderidos a ele. Quem sintetiza de fato proteína sempre serão ribossomos. Outra coisa importante é que nesse processo de síntese proteica a gente observa a utilização dos 3 tipos de RNA, né? RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomial. O mensageiro traz a informação diretamente do DNA para poder ser traduzido pelo ribossomo e gerar proteína. O transportador, fundamental no transporte de aminoácidos para a composição dessa proteína. E o ribossomial, ele entra na composição do ribossomo, que é a organela, como eu acabei de falar, crucial para o processo acontecer. No RNA mensageiro, a cada 3 bases nitrogenadas ou a cada 3 nucleotídeos, tanto faz, eu tenho uma estrutura chamada de códon. Quando eu analiso o RNA transportador, eu tenho o chamado anticódon, que na verdade acaba sendo uma porção, apenas na verdade uma tríade, uma única tríade de 3 nucleotídeos ou 3 bases nitrogenadas, que geralmente ficam na região inferior da molécula e que acaba tendo compatibilidade com o códon, né? Então o nome códon e anticódon não é à toa, na verdade você vai ter compatibilidade dessas sequências de nucleotídeos quando elas estiverem expostas no ribossomo, principalmente no sítio P e sítio A, que é onde vai acontecer a ligação peptídica, para poder determinar a cadeia proteica. Nós vamos observar 3 etapas, né? A etapa de iniciação ou inicialização, a etapa de extensão da cadeia e a etapa de terminalização ou terminação da cadeia. Na etapa de inicialização, a gente vai ter um importante códon, que na verdade é único, né? Seria o códon de iniciação. Esse códon de iniciação sempre vai ser o códon AUG, adenina uracila guanina. Esse códon vai apresentar como único aminoácido a ser decodificado por ele a metionina. E a metionina sempre vai ser o aminoácido que inicia uma síntese proteica, né? Por conta do AUG, o códon que acaba sendo. Lembrando que o AUG é o códon do RNA mensageiro, né? Levando em consideração o RNA mensageiro. E aí, levando em consideração a isso, eu tenho então a fita sendo iniciada a partir dele. Acontece a etapa de extensão da cadeia, que é quando o ribossomo vai caminhando pelo RNA mensageiro, e ao caminhar pelo RNA mensageiro, vai determinando então a união de novos aminoácidos, e dessa forma então a fita vai se estendendo. E por último eu tenho a fase de terminalização, né, que ela pode estar diretamente ligada a 3 códons, né, do RNA mensageiro, que é o códon o AA, o AG e o GA. Esses 3 códons são códons de terminalização, certo? E o códon de terminalização, ele determina que no momento em que o ribossomo chega a esse códon, como esse códon não apresenta RNA transportador, ou seja, não apresenta aminoácido para ele, são 3 códons, os 3 não apresentam decodificação de aminoácidos. O que nós vamos observar é que a esse códon, qualquer um dos 3, se une uma proteína de terminalização, né? Essa proteína então vai se unir na estrutura do ribossomo, e quando o ribossomo caminhar, como não tem mais nada a se ligar, esse ribossomo então vai se soltar e vai dessa forma terminar o processo da síntese proteica. Aí tem um esquema bem definido, bem detalhado do ribossomo,
né, mostrando a subunidade menor, a subunidade maior, né, e os 3 sítios importantes, que são sítios que fundamentam aí um processo de síntese proteica. O sítio E, que é o sítio de saída, o sítio P e o sítio A. Esses 2 últimos, o sítio P e o sítio A, acabam tendo uma importância muito grande, porque é exatamente neles que vai acontecer a ligação peptídica para poder dar sequência ao processo. O que você observa aí em azul, essa fita em azul, é o RNA mensageiro, por onde esse ribossomo está caminhando e caracterizando a síntese. Lembrando outro ponto importante, não está mostrando aí, mas o ribossomo sempre caminha na fita no sentido 5 linha, 3 linha dessa fita, certo? Então sempre o ribossomo vai caminhar no sentido 5 linha, 3 linha. Aqui eu tenho nesse slide mais alguns esquemas de ribossomos, né? A parte superior ele mostrando as 2 subunidades separadas. Abaixo aqui, do lado esquerdo, eu tenho representação de fotomicografias do ribossomo mesmo, né? Como ele na verdade é. E aquela outra imagem ali, ela indica pra gente o que nós chamamos de um polissomo ou polirribossomo. Cada bolinha daquela ali é um ribossomo que está unido a uma única fita de RNA mensageiro, caracterizando a síntese proteica. Mais uma estrutura de ribossomo sendo mostrada, o superior ali em verde é o ribossomo, né? As bolinhas identificam a proteína que está sendo produzida e a outra fita ali é o RNA mensageiro. Bom, então agora a gente entra falando de maneira mais específica do processo, tá? E eu peço muita atenção de vocês e acompanhem comigo lá desde o número 1. Lá em cima a gente percebe que a estrutura que está em rosa aí, com o códon AUG, é o RNA mensageiro. E você percebe que ele está no sentido 5 linha, 3 linha, que é como o ribossomo tem que atravessar e tem que passar por ele. Bom, esse RNA mensageiro, ele vai estar lá no citoplasma, ele vai se encaixar a ele a subunidade menor, né? E quando ela se encaixa, essa subunidade menor, ela acaba ativando o sítio P, que vai percorrer, né, a fita até encontrar um códon AUG. Quando o códon encontra um códon AUG, esse sítio P ativa também esse códon AUG, que fica receptivo em relação ao seu anticódon, que é o que você está vendo ali no número 1 ainda, o anticódon UAC com a metionina se ligando, né? E uma vez que isso acontece, indo para a parte 2 aí, para a figura 2, você tem a subunidade maior se encaixando, se acoplando, né? E com o acoplamento da subunidade maior, a gente vai ter a ativação do sítio A. Uma vez esse sítio A ativo, ele permite então a compatibilidade com o anticódon, e esse anticódon no número 3 você já observa a presença dele. Uma vez que isso acontece, eu passo a ter 2 aminoácidos lado a lado, né, e aí vai acontecer a ligação peptídica, quando o hidrogênio da amina de um determinado aminoácido se liga ao OH, hidroxila, do grupamento carboxílico de outro aminoácido. Uma vez que isso acontece, eu tenho uma ligação peptídica liberando água, né, uma síntese por desidratação, e aquele códon, que é o códon, o anticódon UAC, que está com o RNA transportador, agora ele fica sem aminoácido, é o que você está observando, por exemplo, no 4. Bom, quando isso acontece, o ribossomo ele vai percorrer a fita. Então ele vai caminhar na fita no sentido 5 linha, 3 linha, nesse caso aqui, da esquerda para a direita. Certo? Quando ele caminha, ele expõe aquele RNA transportador UAC ao sítio de saída, que é o sítio E. Quando ele expõe ao sítio de saída, ele vai sair e automaticamente se abre, né, se ativa mais uma vez o sítio A, entrando no que você observa aí no número 5, mais um RNA transportador. O que acontece mediante a isso? Ele vai entrar com outro RNA transportador ali, vai ficar novamente aminoácidos lado a lado. Uma vez que acontece isso, acontece a ligação peptídica e, como você observa logo ao lado, no 6, essa fita ela se estende, né? Essas bolinhas, várias bolinhas coladinhas aí, é a proteína que está sendo sintetizada. Só que vai chegar um momento que esse RNA mensageiro, ele vai, ao longo do caminho do ribossomo, apresentar um códon UAG, que é o que você está vendo ali, que é um dos códons de terminalização.
Como eu falei, códon de terminalização não apresenta RNA transportador e muito menos aminoácido para ele não decodifica aminoácido. Então o que vai entrar ali é uma proteína de terminalização, que é esse RF que você está vendo aí. Quando isso acontece, a tendência do ribossomo é caminhar, continuar caminhando, só que não tem mais um RNA transportador ali para ele se unir. Quando ele caminha, ele expõe esse último RNA transportador ao sítio E, e quando ele expõe esse último RNA transportador ao sítio E, tudo se solta, indicando o que você está vendo ali no set. Uma proteína totalmente formada, as duas subunidades também separadas, né, e a fita de RNA mensageiro livre. É importante entender que cada fita de RNA mensageiro ela pode permitir a síntese da mesma proteína em várias ocasiões. Tá? Então, basicamente, esse é o processo de tradução que a gente trabalha. Aqui eu tenho um esquema, um quadro, né, importantíssimo, que mostra para a gente todos os 64 códons, né, que determinam a estrutura, os códons, né, se é códon do RNA mensageiro, que determinam a estrutura da síntese proteica, né? E aí eu tenho três pontos muito importantes para se falar quando a gente observa esse quadro. Primeiro que o código genético, né, que está representado aí, esse código genético ele é universal, então quer dizer que esse tipo de padrão ele vai acontecer em todos os seres vivos do planeta, tá? Então desde micro-organismos até os maiores indivíduos e organismos do planeta vão seguir esse padrão, né, de código genético, certo? Essa é uma das características importantes, ou seja, o código genético ele é universal. Outra característica extremamente importante é saber que o código genético ele é ambíguo, né? Ou seja, por que o código genético ele é ambíguo? Porque eu jamais vou observar, né, um único códon decodificando dois aminoácidos diferentes, né? Então jamais eu identifico, você pode procurar aí que você não vai achar, né? Jamais a gente vai identificar um único códon decodificando dois aminoácidos diferentes. Agora o contrário vai acontecer, né? Que é uma terceira característica do código genético, é o fato de ele ser degenerado, né? Então o código genético sendo degenerado quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso ter dois ou mais códons decodificando o mesmo aminoácido, né? Então, se você observar ali na parte superior esquerda, eu vou ter uracilo, uracilo, uracila, uracilo, uracila, citosina, ambos decodificando fenilalanina. Logo abaixo eu vou ter 6 aminoácidos, 6 códons decodificando o mesmo aminoácido que é a leucina. Isso mostra pra gente que o código genético ele é degenerado, né? Então eu posso ter dois ou mais códons decodificando o mesmo aminoácido. Qual a importância disso? A importância disso é que vai servir para poder diminuir a possibilidade de mutações que acontecerem serem expressas, né? Então, se porventura você tem uma mutação, vamos dizer, acompanha comigo aí o códon, continuando o códon lá em cima, uracilo, uracilo, uracila. Vamos dizer que aconteça uma mutação, né, lá no DNA e no local daquela uracila ali ocorra uma citosina, certo? Então, deveria ser um códon UU, só que agora passou a ser um códon mediante um processo de mutação UUC. A mutação aconteceu? Claro que aconteceu. O códon, o nucleotídeo e a base era uracila e agora a base vai ser citosina. Mas essa mutação, ela foi expressa? Não, ela não foi expressa, porque tanto o UU quanto o UC, eles decodificam o mesmo aminoácido que é a fenilalanina. Então você reduz, né, isso ajuda a reduzir a quantidade de mutações que seriam expressas, né? Então a gente fala que aconteceu uma mutação silenciosa, né? Na verdade a mutação ela não foi observada, ela não foi expressa, ela aconteceu, mas ela não foi passada para a proteína continua tendo o mesmo padrão, certo? Então são 3 características importantes de código genético, exatamente o que? O fato do código genético ser universal. Se ele é universal é porque todos os seres vivos do planeta vão apresentar esse mesmo padrão, né, de código genético. O segundo, o código genético ele não é ambíguo, então jamais eu posso ter apenas um aminoácido decodificando apenas um códon decodificando 2 ou mais aminoácidos, e
ele é degenerado, que é o mais importante aí. É exatamente o contrário, né, de não ser ambíguo, é o fato dele poder identificar 2 ou mais códons com o mesmo aminoácido. E isso vai proteger a estrutura do material genético do indivíduo em relação a mutações serem expressas. Aqui eu tenho um esquema que resume mais ou menos isso que eu estou falando para vocês. Né? Eu tenho um DNA lá no interior do núcleo, né? Recoberto aí pela carioteca. Esse DNA ele vai formar um RNA ribossomial no nucleolo, né? Eu já tinha comentado isso com vocês. Forma um RNA mensageiro também e um RNA transportador. Todos os três vão para o hialoplasma. Né? O RNA mensageiro é decodificado pelo ribossomo, e lá você tem um polirribossomo, vai formar uma proteína. Essa proteína, por exemplo, ela se especifica numa enzima ativa, e essa enzima ativa faz com que um precursor dê origem a um pigmento no processo de uma via metabólica. Né? Então, na verdade, isso é uma exemplificação de tudo aquilo que eu falei no início, né? Que as proteínas têm um grau de importância muito grande, podem dar origem a enzimas, podem dar origem a hormônios, né? E isso serve para poder exemplificar o processo de tradução.